Fala família, Leonardo aqui para mais um Giro de Notícias, sexta-feira, nesse início de noite, do dia 14/2/2024. Mais uma vez eu atraso um vídeo na expectativa que o Vasco viesse se manifestar, que pelo menos uma contratação ou uma especulação diferente, uma movimentação do Vasco, cara, mas nem isso. E já tá ficando cansativo, porque parece que às vezes as notícias estão sendo requentadas, porque o Vasco não se movimenta, não existe novidade nenhuma, Marcelo Santana sumiu lá para a Europa, o Pedrinho sumiu aqui pelo Rio de Janeiro ou pelo Brasil, e até agora o torcedor fica se perguntando o que vai ser dessa janela. Claro, vou tentar te manter atualizado, porque estão falando em pacotão de reforços e eu particularmente não consigo acreditar. Se teve uma dificuldade enorme para poder contratar um atacante, imagina desembarcar aqui com um pacotão de reforços. Pode ser um pacotão ou uma tarrafa cheia de bagres. Já estou logo cornetando, mas reforços ou jogadores para compor elenco. Mas, bom, se lembra? Reforço ou refúgio? Acho que é mais ou menos isso. Claro que nós vamos falar muito desse jogo de amanhã entre Império do Mal e Flamengo. Vamos trazer todos os detalhes. Parece que o Coutinho, ele retorna contra o Flamengo para tentar aí, sabe, puxar o Vasco para frente, para tentar fazer o Vasco vencer. Essa partida aqui vai ser muito complicada, ainda mais se tiver o nível de atuação que teve nas 3 últimas partidas. Tem também a situação da zaga, porque o Lucas Oliveira não vai jogar, e eu quero a sua opinião, porque o Lucas Freitas parte na frente e o Maurício Lemos pode ser relacionado para essa partida. E ainda tem ali as carências do ataque, todo mundo pedindo a Deus pro Adson, volta logo, pro DVD se recuperar, mas o DVD só é em junho, porque agora no ataque a pergunta é essa: Zucarello ou Alex Teixeira? E ainda vamos falar aqui do menino Ryan, porque existe uma preocupação se o Vasco vai renovar ou não. Tem clubes da Europa, não é só o Barcelona, de olho no garoto, ali com intenção de buscar o menino ou levar para a sua equipe a custo zero, porque o contrato do Ryan se encerra esse ano. Então eu vou te manter atualizado sobre essas situações, deixar também aqui algumas opiniões, e ainda vamos falar muito, é claro, dos olhos do Pedrinho no CT Moacir Barbosa, no departamento de futebol, um homem que toma as decisões. Estou falando do Felipe. E aí você vai deixar a sua opinião, porque enquanto aqui nós estamos nesse marasmo horroroso, lá o Faísca já gastou 500 milhões nessa janela. Você tá achando que eu tô brincando? Calma, depois da vinheta tem essa e outras aí, porque olha, como é cansativo. Meu Jesus, vinheta. Voltamos aqui, Leonardo, canal Na Torcida Vascaínos. Desde já agradecendo a vocês, mais de 103 mil inscritos aqui. Muito obrigado pelo seu like, muito obrigado pelo seu comentário e principalmente pela sua presença. Claro que o seu comentário me ajuda demais. Claro, para você que gosta do meu trabalho, se você puder parar tudinho agora e deixar o seu like na maior humildade, pô, ajuda pra caramba. Mas se vocês também não estivessem aqui, nada disso valeria. Então, primeiramente, muito obrigado pela sua presença. Para você que chegou aqui agora e ainda não é inscrito aqui nessa bagaça, se gostar do nosso trabalho, se inscreva e ative o sininho das notificações. Olha só, amanhã é dia de clássico, clássico dos milhões. Eu sei que você aí não está muito animado, ainda mais pelas movimentações do Vasco no mercado e os últimos jogos do Vasco, mas eu vou te deixar aqui um motivo para você pelo menos poder ter um momento de alegria. Eu estou falando aqui da nossa parceira do Implay. Cara, não pula esse vídeo. Cara, esse aplicativo, ele é totalmente gratuito. E se tem alguém querendo falar o contrário, faça o teste, baixe o aplicativo. Se você tiver que colocar alguma coisa aqui para poder brincar, você me avisa. Alguma coisa que eu fale é dinheiro. Porque logo de cara, quando você baixar o aplicativo, ou você entrar pelo seu navegador e se cadastrar, você já ganha 1.000 moedas. E todos os dias você pode resgatar 250 moedas. Além das moedas que você resgata todo dia, ainda tem os snaps, que são campeonatos curtos que também te dão moeda. Os comerciais
também te dão moedas. E ainda tem o ranking, que além de te dar 10 mil moedas para o primeiro, segundo e terceiro, está tendo premiações individuais. Então, cara, cola aqui no Inplay que você vai juntar uma porção de moedinha para brincar. Léo, mas eu vou brincar e qual será o retorno dessa brincadeira? Pô, olha aqui, ó, esse campeonato, domingo especial, aonde o Liverpool enfrenta o Tottenham, o Liverpool não, desculpa, aonde o Manchester United enfrenta o Tottenham, tá pagando R$ 1.000. Primeiro, segundo e terceiro colocado vão dividir essa grana, porque são 1 milhão de moedas que vale esse campeonato. E você vai colocar só 750 moedas nesse campeonato. Então, você baixou o aplicativo, você já pode entrar nesse campeonato totalmente gratuito. E quem tiver o maior número de acertos, porque isso aqui não é uma casa de apostas, isso aqui é um game fantasy sobre estatística de futebol. Quem tiver o maior número de acertos, ali ele vai juntando suas moedinhas e o Inplay tem até 72 horas para poder colocar esse dinheiro na sua conta. Então cola conosco aqui, amanhã estaremos aqui para mais uma transmissão, vai ter vídeo de manhã, vai ter a nossa live das 11 da manhã, vai ter o nosso pré-jogo ali por volta de 8h15, 8h20 da noite, nossa super live, nosso pós-jogo. Então amanhã vai ser uma maratona NTV. E essa daqui, cara, eu nem quis te assustar no início desse vídeo, mas segundo informações que vem lá, né, do Espírito de Porco, que é um canal grande aí que cobre o Palmeiras, e também do Diogo Firmino, a informação é essa: o Palmeiras está ali interessado ou demonstrou interesse pelo Gabriel Peck, que foi um dos destaques lá na MLS pelo time do Los Angeles Galaxy. Então, quer dizer, o Gabriel Peck vem sendo assediado, e a pergunta que não quer calar: primeiro bateu na trave o Marlinho, mas eu acho que o torcedor não tem tanto apego sentimental com o Marlinho como tem com o Gabriel Peck. Eu estou arriscado em dizer que o torcedor ele gosta mais do Peck do que do Paulinho, um Galo que agora também está no Palmeiras. E aí, de repente, o Palmeiras que estava tentando lá, né, o André, rapaz, jogador do Furlan, Andrés Pereira, não é isso o nome do jogador? Se não for, você pode me corrigir que tá de boa. Mas teve tentando lá, botando uma grana na Premier League para tentar trazer o jogador, e aí tá com dinheiro sobrando o Palmeiras. Parece que agora tá lá sediando também o Gabriel Peck. Eu queria saber da sua opinião, porque aqui, meu irmão, olha aí, ó, 14 dias para fechar a janela de transferências, e é claro que essa imagem já usamos aqui na nossa live, tá lá nas nossas redes sociais. Se vocês não nos acompanham no X e no Instagram, @NT Vascaínos, não tem como errar, tanto canal de YouTube como aqui Instagram e X, você coloca lá o @NT Vascaínos. E cara, o que nós temos até agora de especulação, que vem até lá do canal Atenção Vascaínos, é esse pacotão, esse suposto pacotão do Vasco, que seria o Fabinho, que seria o Benjamin Garré e o Lloyd Augusto. Só tem um detalhe, cara, olha só. E isso aqui, cara, eu concordo muito com Helder Flores. Uma dúvida: os três não jogam pelo lado direito? Aí soma Ryan, que tá vindo da seleção, e o Adson voltando de lesão. 5 atacantes, todos jogam pelo lado direito? Ou é isso ou eu tô viajando? E aí eu queria saber da sua opinião. Cara, eu não consigo entender. Será que é falta de ponta esquerda ou de jogador que joga do lado esquerdo? Porque o Vasco trazer 3 jogadores ou está atrás de 3 jogadores, de repente está tentando está tentando se calçar. Agora, uma outra pergunta: quais desses jogadores hoje seria titular absoluto no Vasco, sem ser contestado? Ah, Léo, vai vir para ser titular de repente o Benjamin Garré. Esse daí eu acho que está mais próximo dessa realidade, mas beleza. O Fabinho, outro jogador, o Lloyd. Ah, Léo, mas eu vi vídeo do Lloyd, tudo bem, mas e aí? Você tem a certeza? Eu não consigo ter. E para as expectativas que foram criadas no coração do torcedor, que dormiu sonhando com o Brian, com Bruma, com Rony, e acorda aí com Lloyd, com Garré, com Fabinho. Será que é isso que o torcedor realmente
estava esperando dessa gestão para mim poder seguir. Primeiro foi ali a Monique Vilela, que, né, já deixou as migalhas de pão. E o Nils Colina matou a charada. João Victor, ao que parece, não vai para o Cruzeiro. E aí, o estagiário do Vasco, repercutindo uma informação que vem do GE, falou que o Cruzeiro desistiu da contratação de João Victor, para a alegria de Amadeu. Quando Amadeu ver esse vídeo, ele com certeza irá me xingar. Mas para a alegria do nosso Luz de LED, o João Victor parece que não vem. E assim noticiou o GE. Com Gamarra, Cruzeiro encerra negociações por João Victor do Vasco. O Vasco queria que o Cruzeiro assumisse a dívida do Benfica, ali de aproximadamente 39 milhões de reais, é isso que o Vasco deve ao Benfica, meu Deus. E ainda, no caso, dá uma compensação financeira para o Vasco. O Vasco ali, no caso, pô, entende, né? Pô, botamos aqui, né? 1 ano de salário para esse cara, não atrasamos até hoje, só o salário do João Victor é 900 mil reais mês. Então, quer dizer, não vai rolar. João Victor vai ficar aqui. Alô, Amadeuzinho? Pode comemorar. Porque, cara, o Ekren Conur já tinha trazido essa informação sobre a possibilidade do Ryan sair de graça nessa janela de transferência, porque o contrato dele se encerra no final desse ano e no meio do ano ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe. Mas as informações que vêm até da Atenção Vascaínos e de outros veículos também, é que todos os contatos que Ryan vem recebendo é para assinar um pré-contrato no meio do ano. Ou seja, todos os clubes, inclusive o Barcelona, que teve assediando o Ryan até agora, é porque enxerga no Ryan um potencial, vê a possibilidade dele sair de graça, então ninguém vai querer colocar dinheiro. E quem deu margem para isso foi o Vasco, que permitiu o jogador iniciar esse ano, sem ainda ter renovado o seu contrato. Porém, o staff e o próprio jogador não querem que ele saia sem deixar uma compensação financeira. O Vasco, as negociações para a renovação devem avançar na próxima semana. O Ryan ele se apresenta na próxima semana no Vasco, vai terminar lá o Sul-Americano Sub-20, que está acontecendo na Venezuela. Inclusive o Brasil ontem empatou de 1-1 com a Argentina, com um gol do Ryan. Isso daí valorizou mais ainda ele, porque o Brasil não jogou nada e o Ryan de perna direita, que não é a boa, tirou da cartola ali aquilo que pode ser o jogo-chave, porque o Brasil acabou empatando com a Argentina e já joga contra o Chile, sabendo qual é o resultado da Argentina. A Argentina e o Brasil têm os mesmos números de pontos, e se o Brasil vencer, o Brasil tem um saldo maior do que a Argentina, mesmo tomando de 6, se lembra? Então, o Brasil tem um saldo maior do que a Argentina, acho que é 2 gols de diferença, e já pode entrar, sabe, nessa partida campeão. Basta a Argentina perder o seu jogo, a Argentina joga antes do Brasil. E aqui, né, essa renovação tardia com o Ryan inviabilizou boas propostas que poderiam ajudar o caixa do Vasco no início do ano. Perfeito aqui o Rodrigo Silvério, lá o Madruga, vascaíno. Qual clube investiria milhões em um jogador, sabendo que em poucos meses ele pode assinar um pré-contrato de graça? Ele é o nosso maior ativo. Que bola fora! Mais uma bola fora da nossa gestão. Para mim poder seguir, Donan Campos, lá da ESPN. O Ryan é uma das grandes promessas do Vasco nos últimos anos, eu acho. E qualquer joia nesse clube acaba sendo triturada por conta de um contexto que só joga para baixo. Que a direção renove, valorize e saiba trabalhar esse garoto esse ano. Sempre teve qualidade e qualquer avaliação negativa definitivamente é desproporcional. Claro, é muito mais pela emoção do torcedor avaliar o Ryan do que pela lógica. Agora, é um jogador de 18 anos, um menino novo, ainda tem muito que crescer, ele tem as suas valências, tem ainda que aperfeiçoar os lados ali negativos, no caso da sua formação. Nenhum jogador com 18 anos está pronto, nem na Europa. Claro que vai tomar decisões erradas, claro que vai oscilar entre boas, a não ser quando é um prodígio. Aí o cara já chega arrebentando e vai jogar isso a vida inteira. Mas um jogador que passa
pelo aquele circuito natural de primeiro ser formado, categoria de base. No Vasco, o menino já vem da categoria de base, já tendo que provar que ele merece ser titular e para resolver problema que jogador que ganha 1.700.000, 1.600.000, que ganha 800.000, que ganha 700.000, que tá ali encostado, porra, ganhando dinheiro e não consegue, sabe, ter um retorno técnico ali. Aí o menino vem da base, é a mesma coisa do Zucarello. Não adianta querer cornetar o menino agora. Tá jogando, cara, numa realidade totalmente diferente da dele. Ah, Leão, mas o Ryan tá muito tempo no profissional. Porra, mas olha só time bacana pra dar suporte ao Ryan. Engraçado que a base do Vasco é assim. Quem dá suporte ao profissional é a base, em todos os sentidos. O profissional se escora porque é a base que tem que resolver. E é o contrário. A base sobe pro profissional dar suporte pro garoto não precisar se preocupar de resolver. Quando resolver, parabéns. Mas quando não resolver, não é sobre ele que tem que cair a responsabilidade. Cobrança pela uma má atuação, pelo um gol perdido ou por ficar mascarado, sim, se recebe como profissional, tem que ser cobrado como profissional, mas não da mesma forma dos medalhões. Aí também, porra, eu acho injustiça. E foi com esse gol aqui que o Ryan conseguiu aí colocar o Brasil nessa vantagem e com certeza o Ramon Menezes está rindo à toa. Olha aí, ó. Do jeito que vê, ele já bateu de direita, com a perna ruim, marca, né, de quem sabe fazer gol. Só teve essa oportunidade, eu acho que na partida, e o Brasil aos 77 minutos, já estava no segundo tempo, conseguiu aí esse empate que, ó, valeu muito esse empate pro time do Brasil, para a seleção sub-20 do Ramon Menezes. E aqui, ó, o Felipe faz papel de olhos do presidente no futebol. Vou aumentar aqui um pouquinho. Felipe, responsável pelo futebol do Vasco, é visto como o braço direito de Pedrinho, que deposita confiança no trabalho do diretor. Embora o presidente do clube tenha um papel ativo, quem supervisiona diariamente o futebol, observa os jovens da base e gerencia o elenco vascaíno é o ex-jogador conhecido como Maestro. Essa informação vem lá do Liner, que lá do canal do Mário Coelho. Então, quer dizer, cara, essa informação, ela se confirma, passa muito também pelo Felipe, essa questão de contratações, né? Porque é ele que gerencia o elenco vascaíno. E se lembra quando o Felipe falou? Ele foi o primeiro a dizer que o Vasco não iria cometer loucuras. Parece que o Vasco realmente não está cometendo loucuras. Mas até que ponto? Não é loucura entrar numa competição como o Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana, contratando só jogadores a custo zero. Estou muito curioso para saber. E para a gente poder seguir, enquanto aqui é a custo zero, urgente, com as recentes contratações de Santiago Rodrigues e Natan Fernandes, o Botafogo vai ultrapassar a marca de 500 milhões de reais investidos em contratações para a atual temporada. Bom, não preciso falar nem mais nada. Tá aí. O Botafogo conseguiu vender sua SAF para um cara que se apaixonou pelo futebol brasileiro e esse cara está despejado. E muitas pessoas falam que é isso. Cara, não quero saber. Se está aqui no Vasco, e no caso no Vasco, se não fosse provado, como lá no Botafogo, se não for provado que algo ilícito está dentro da legislação brasileira, dentro de uma regularidade, até que se prove o contrário, o cara está gerindo o Botafogo e está despejando dinheiro lá. É aquilo. Eu tenho falado disso direto. Não adianta. Não tem como fazer futebol a custo zero. Para mim, nós não vamos cometer loucura. Para mim, a maior loucura que tem é você montar um time a custo zero. Dificilmente isso aí vai dar certo e provavelmente de 10, 8 cai para a segunda divisão. Para mim poder seguir, só para lembrar, tá? Que todas as vezes que o Vasco caiu para a segunda divisão foi mais ou menos com essa filosofia de trabalho. Aqui, ó, próximo jogo do Vasco é contra o Império do Mal e o Vasco encerrou hoje a sua preparação. E olha que tá bacaninha aqui as fotos da Vasco TV ou do X do Vasco, porque esse daqui tá devendo, oh meu Deus do céu, esse daqui tá devendo muito, e esse daqui também está devendo, ou seja, se tem um jogo para você poder espantar a crise e dar uma resposta ao torcedor, devolver minimamente a paz
para esse final de semana, porque o Vasco ainda vai jogar sábado, não poderia ser domingo? Não. Acho que vai jogar sábado para você ficar com o seu final de semana de repente, mas ainda estou acreditando, sabe? Hoje o meu milagre vai. Não é, olha só, não é pelo Flamengo, é pelo Vasco. Eu não tenho medo do Flamengo, eu tenho medo do Vasco. Essa forma de atuação que me assusta. Porque mesmo com esse elenco limitado, mesmo faltando peças no ataque, dá para jogar melhor. Principalmente defesa e meio-campo. Que nos 3 últimos jogos, pelo amor de Deus, não foi só contra o Fluminense, contra o Volta Redonda. E esse último jogo do Vasco contra o Sampaio Corrêa, lá em Saquarema, foi algo assim horroroso. Então, vocês estão devendo. Tem que jogar melhor. E olha só, amanhã é um jogo à parte. E no clássico, você já ouviu isso? As forças se igualam. Porque quando não dá, meu irmão, para tu jogar na qualidade técnica, tu vai na vontade. Tu vai na base da porrada. Mas tu vai. O que não pode é você ficar assistindo o time adversário jogar. E eu espero muito que pelo menos tenham dignidade de representar aqui, ó, essa camisa, só isso, porque amanhã é dia, tá? E é naquele ritmozinho que a galera adora. E o Vasco terá mudança na zaga contra o Império do Mal. Após a apuração da imprensa, parece que o zagueiro Lucas Oliveira provavelmente não estará apto para o clássico deste sábado. Assim, Maurício Lemos e Lucas Freitas devem ser as opções para compor a defesa do Vasco contra o adversário. A decisão deve ser tomada ainda hoje. O uruguaio não atuou na temporada, enquanto Freitas entrou em apenas 2 partidas. O Freitas tem pelo menos 100 minutos jogados. Já o Maurício Lemos até agora. E eu acho errado, tá? Eu acho que para esse jogo tem que colocar o menino Freitas e eu tô torcendo que ele encaixe, meu irmão, sabe? Que ele jogue bom, porque eu não, cara, eu vou ser sincero, já não tô me iludindo. Eu não sei também se uma dupla de defesa, Maurício Lemos e João Vitor, daria certo. Eu não sei, vamos ter que aguardar. Mas o Freitas, ele é um zagueiro esquerdo de origem, ele joga com a perna esquerda, se conseguisse se adaptar, jogar só um pouquinho de bola, com certeza seria titular nesse time, ao lado do Maurício Lemos, na minha opinião, porque o João Vitor também. Ah, não é porque ele quer ir pro Cruzeiro, não. É porque não tá jogando porra nenhuma e já não é de hoje. Coutinho deve voltar contra o Urubu. Fábio Carille pode contar com Felipe Coutinho como o reforço para o clássico contra o Urubu, no sábado, dia 15, às 21h45, no Maracanã, pelo Campeonato Carioca. Coutinho ficou fora do jogo contra o Sampaio Corrêa devido a um pequeno edema na coxa esquerda, mas agora deve retornar enquanto o Payet volta para o banco de reservas. O jogador anotou 2 gols no Campeonato Estadual e é considerado o homem de referência na transição da defesa para o ataque. Essa informação vem lá da Rádio Itatiaia. E o Zucarello vem ganhando moral e se torna opção no elenco vascaíno. Para vocês verem o tamanho, né, do buraco que o Vasco se enfiou. Com todo respeito ao Zucarello, eu acho que é um menino que tem muito futuro, mas para vocês verem, o Vasco não tem jogadores e é aquilo que nós falamos do Ryan. E agora começa a colocar o Zucarello. Aí o Zucarello entra nesse jogo como titular, porque na provável escalação ele entra ali também como dúvida, se é ele ou se é o Alex Teixeira. Pra mim, quem tinha que ir era o Alex Teixeira, tá? Léo, você tá maluco? Não, irmão. Porque se esse menino perde um gol, o Vasco perde de repente com o erro dele, cai tudo na conta do garoto. O menino subiu agora. Aí é aquilo que eu falei. O cara já vem para poder ser solução, de repente, de problema de veteranos que estão aí se arrastando no Vasco. Não é de hoje, não jogando absolutamente porra nenhuma. Já é quase um desabafo. Quando a minha voz já começa a ficar extensa assim, rouca, é porque eu já estou muito puto, porque, cara, não tem cabimento. Mas eu entendo o Carille. Para muita gente que falou também que o Carille não iria, de repente, dar oportunidade, eu acho que ele está dando até forçado, sabe? De goela abaixo. E para a gente poder seguir, aqui está a provável escalação, de repente,
de Vasco e Império do Mal, ou vice-versa, porque como eu já disse nesse vídeo, o mando de campo é lá do outro lado do time da Gávea. O Vasco pode ir a campo com Léo Jardim, PH, João Vitor, para mim vai ser o Lucas Freitas, Maurício Lemos ou Lucas Freitas, Piton, Jair, Tietê, Paulinho e Coutinho. E lá na frente, eu falei Coutinho, e lá na frente, Alex Teixeira ou Zucarello, e lá na frente, né, enfim, o Verrete. Então, esse é o time do Vasco para esse jogo importante. Claro que nós vamos te manter atualizado amanhã de manhã cedo. Tem outras informações aqui que eu não quero trazer agora, como arbitragem. Eu já falei, né, que é esse figurão aqui que vai narrar. Amanhã nós vamos trazer aqui alguns prejuízos que ele já deu ao Vasco da Gama. Eu espero que pelo menos, como eu disse, sabe, nesse momento aí que tá todo mundo calado, todo mundo sumido. Ah, uma outra coisa interessante, né? Será que o Marcelo Santana vai realizar o sonho dele de novo? Porque quando ele chegou, ele entrou, se não tiver enganado, no jogo Vasco-Flamengo, falando que tinha realizado o sonho dele. Se eu não me engano, foi um Vasco-Flamengo. Será que ele vai realizar o sonho dele? Tá ali ou ele tá lá ainda? Dizem que ele vai vir com um pacotão de reforços. Pacotão de reforços ou pacotão de refugos? Porque até agora, a única coisa que eu sei é que é mais um dia perdido. Tomara, tá? Que quando eu encerre esse vídeo aqui, eu seja surpreendido, que o meu vídeo não engane, que ninguém veja isso aqui e que o Vasco tenha contratado 2 ou 3 jogadores para vir como titular absoluto. Mas é difícil de acreditar, né, torcedor? Por enquanto, eu vou meter o meu pé, porque senão vira mais um desabafo. Porque já tá começando a ficar irritante. Por isso que, eu não fiz vídeo de manhã para não ficar enchendo linguiça. Para não ficar aqui. Pelo menos eu tenho informações aqui do jogo. Agora, sobre esse pacotão de reforços, isso aí não me empolga. Entendeu? Mas, como tem atualizações, o Coutinho pode voltar, pode ter ali o Maurício Lemos ou o Lucas Freitas, que tem a possibilidade até do Zucarello ser titular. Enfim, falar do clássico ainda dá para falar, sabe? A expectativa do jogo de amanhã. Agora, sobre janela de mercado tá difícil. Tá ligado, irmão? Porque, porra, meu irmão, eu não sei mais o que falta, sabe? Sei. Vamos ver. Vamos ver. Será, eu fico me perguntando, será que amanhã a diretoria vai estar lá também, no Maracanã? Tá arriscado alguém querer escorar o Pedrinho lá. Será que ele vai falar? É isso, né? Ninguém sabe de nada, ninguém sabe o que tá acontecendo. O Vasco tá trabalhando em silêncio. Sabe? Tá trabalhando em calma, em silêncio. Estamos em silêncio aí aproximadamente, rapaz, 2 meses vai fazer de janela aberta e olha... E imaginar, tá, que essa diretoria já contratou 11. Contratou 6 na janela passada e mais 5. E esse time continua ainda precisando de muita coisa. Vou meter meu pé, beijo no coração, fiquem com Deus. Calma, garoto. Eu sei que sextou, eu sei que você tá putaço. Mas amanhã tem Vasco e Império do Mal e... Deus quiser, pelo menos amanhã, o espírito do Morato vai entrar nesse jogo. Você lembra do Morato? O Vasco brocou 3-1 no Império do Mal? Então, amanhã... O espírito daquele jogo vai vir visitar o Vasco para ver se o Vasco faz algo diferente. Porque até agora... Rapaz, olha só, Vasco. Se você quer acabar com essa má impressão desses jogos aí para trás do Carioca, vai lá. Faz amanhã o que você não fez no campeonato todo. Valeu? Fui que fui, galera.